A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao AD News Team, um programa feito especialmente para os nossos adolescentes, trazendo temas importantes, louvor, adoração e convidados muito especiais. Antes de apresentar todos que estão conosco, queremos lembrar você de convidar seus amigos a acompanhar este programa. Estamos também pelas redes sociais, YouTube, Rede Brasil Oficial. O programa de hoje está muito especial. No louvor contamos com a presença da cantora Isabelle Araújo e os músicos da área 12 e 32 que já iniciaram o programa louvando a Deus. E que bênção ter vocês conosco nesta noite. Isabelle, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem. Que bênção poder contar com a sua participação e a participação também dos músicos que aqui estão para brilhantar esse programa. Sejam muito bem-vindos. Amém, obrigada. Que bênção. E na arquibancada do nosso AD News Team estão os adolescentes do Templo Central, área 17, coordenada pelo evangelista Marcelo Teles, área 42, coordenada pelo pastor Valber Gustavo, e também da filial em Toritama, pastoreada pelo pastor Severino Júnior. Vamos agora conhecer aqui os grupos que estão nos dando a honra nesta programação abençoada. Onde estão os adolescentes do Templo Central? Aqui à direita. Que bênção, é bom tê-los conosco nessa noite. Também os adolescentes da área 17, aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Área 42, Deus abençoe vocês. E também da filial em Toritama. Que bênção tê-los aqui conosco também nessa noite. Já aproveitamos para mandar uma saudação, para o evangelista Marcelo Teles, também para o pastor Valber Gustavo e também o pastor Severino Júnior, que tenho certeza que não só eles, mas também todas as áreas, dos que estão aqui representando-as e também de Toritama estão nos acompanhando nesta noite. Agora chegou o momento de revelar o nosso tema de hoje. Não negando a fé em meio ao ateísmo. E para falar deste assunto, recebemos o professor Walson Salles. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, irmão Wellington. É uma honra enorme estar aqui. Que bênção. A honra é toda nossa poder estarmos partilhando desse momento tão especial, juntamente com o Senhor aqui. Tenho certeza que será um programa abençoado nesta noite e vamos aprender muito, Um tema muito sugestivo, um tema atual, muito atual, e que vai, sem dúvida alguma, agregar ainda mais o nosso conhecimento e também fortalecer a nossa fé. Com certeza. Então você não pode perder, já vai aí compartilhando e vamos juntos nesta noite em nome de Jesus. Agora, dando início à nossa conversa, já vamos para a nossa primeira pergunta. E gostaríamos de perguntar ao professor uma definição do que é ateísmo e também o que o ateísmo defende, professor. Essa é uma pergunta boa, Eu poderia trazer a definição do dicionário. Sim. A definição do dicionário é de ateu mais ismo, doutrina dos ateus, falta da crença em Deus, atitude filosófica que dispensa a intuição da divindade, quer do ângulo prático ou teórico, para se justificar ou fundamentar. À primeira vista, a definição do dicionário não dá nenhuma vantagem ao ateísmo em si ou ao ateu, porque é uma falta de crença. Sim. Tá? Então é uma atitude pessoal. Sim. de cada pessoa que se diz ateu. Então, a definição do dicionário não dá nenhuma vantagem nem ao ateu, nem ao ateísmo. Tá? Então, o que defende um ateu, ou basicamente em que creem os que não creem? Philip Johnson, que escreveu o livro, o épico livro Darwin no Banco dos Réus, ele disse que aquele que rejeita um conjunto específico de crenças é, na verdade, um crente em um outro conjunto específico de crenças. Então, não existe uma terceira possibilidade, uma terceira opção, uma outra alternativa. Então, um ateu tem crenças e as crenças do ateu são basicamente a crença materialista ou naturalista, que é a ideia básica de que só existe um mundo físico material. Não existe alma, espírito, mente, nada disso. Tudo isso flui da matéria e se transforma num grande problema para se defender uma visão de mundo desse tipo.
Interessante, professor. E logo entendemos também, e já vem a segunda pergunta, que é bastante contundente e interessante também, por que a fé cristã é alvo do ateísmo, né? Porque eles tentam combater tanto a fé cristã, né? As nossas crenças, as nossas ideologias, o que professamos, né? A nossa fé. Por que a nossa fé é um alvo do ateísmo? Essa pergunta também é boa, porque a gente está falando de visão de mundo. Sim. Tá? Por que os ateus focam? Se você observar essa cultura do novo ateísmo que surgiu no dia seguinte, exatamente no dia 12 de setembro de 2001, quando os muçulmanos atacaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, os ateus no dia seguinte começaram a escrever livros contra a fé cristã, tá? Contra a fé cristã. Qual o motivo disso? Eu entendo, tem uma teoria, uma interpretação. O motivo é que a fé cristã é a visão de mundo que mais explica a realidade. Sim. A fé cristã é a visão de mundo que mais se coaduna com a realidade. A visão do mundo cristã é a visão de mundo que tem sido escrutinada, debatida, criticada nas maiores universidades do mundo, pelas mentes mais pensantes, pelas mentes mais afiadas que nós temos nos últimos 300 anos e tem sobrevivido. Por que a fé cristã, a visão do mundo, tem sobrevivido a todos esses ataques durante todo esse tempo? Porque a fé cristã é a única visão de mundo que está fundamentada em 4 alicerces. Sim. Revelação, razão, história e experiência. Se você observar todas as visões de mundo que se contradizem, que tentam contradizer, rejeitar a fé cristã, elas vão tropeçar em um desses 4 pilares. Revelação, a revelação geral, sim, Deus se revela por meio das coisas criadas. A revelação especial, Deus se revelou de maneira especial na Bíblia Sagrada, é a voz dele para nós, tá? Deus se revelou na história da humanidade e Deus se revelou na razão humana, tá? Então, a visão do mundo cristã tem esses 4 fundamentos e se você observar, repetindo, todas as visões de mundo que se contradizem à fé cristã, eles vão tropeçar, cair em um desses 4 fundamentos. Então, a fé cristã, eu diria que ela é inabalável. Sim. Por isso, esse desejo de atacar tão ferozmente a fé cristã. Uma coisa interessante é que, por exemplo, a visão do mundo ateísta, eles somam hoje 5% da população mundial, formada de ateus, sim, agnósticos, céticos e críticos, tá? Em geral, 5%. 95% da população do mundo acredita que Deus existe. Então, pela pujança e pela forma como a visão do mundo cristã explica melhor a realidade e se coaduna melhor com a realidade. Com a realidade. E aí está o motivo, né, da nossa fé ser tanto assim bombardeada, né, pelo ateísmo, né? É verdade. Mas aí temos várias refutações, né? Temos várias passagens e citações que a gente pode abalizar a nossa fé e continuar crendo no Deus ao qual nós servimos. É verdade. Quando a gente depara com um crítico da fé cristã, da vertente do ateísmo especificamente, existem muitos tipos de ateus, tá? Existe até um livro aí, John Gray escreveu 7 tipos de ateísmo, mas existem muito mais tipos de ateísmo, sim, tá? Então, quando eles começam a atacar a fé cristã, a gente começa a se utilizar de argumentos, tá? Bíblicos, extrabíblicos, da filosofia, da lógica, para tentar mostrar que a visão do mundo sobrevive e tem sobrevivido. Eu diria que a visão do mundo cristã, ela é a única visão de mundo que responde aos 5 maiores questionamentos da história da humanidade, tá? Se você for debater, conversar com um ateu e tal, você tem que conhecer bem a sua visão de mundo, conhecer bem o cristianismo, conhecer bem a Bíblia, conhecer bem a história da teologia, conhecer bem a história do cristianismo, é bom, é importante, tá? Mas quando você se depara com esses 5 questionamentos, você descobre que nenhuma visão de mundo, nem na ciência, sim, nem na filosofia, nem nas religiões mundiais, responde melhor esses 5 questionamentos, que são origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver e destino, para onde vamos. Dizem que a maior aventura da vida é a morte. O homem, quando se depara com a morte, estremece nas bases. Sim. A gente tem histórias de ateus que no leito de morte choraram,
urravam, tentando descobrir de última hora ali se a realidade de Deus era factual, e eles morreram em agonia, porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem sabe de maneira inata que quando ele morrer não será o fim de todas as coisas. E ele sabe, a Bíblia diz que Deus colocou uma expectação terrível de juízo no coração do homem. O homem não apenas sabe que quando ele morrer não será o fim, mas ele sabe que haverá um juízo. E ele estremece diante dessa possibilidade. Então, se você se depara com o Cristo da fé cristã, uma dica, né? Talvez aí eu já esteja, não sei, antecipando alguma coisa das perguntas que venham por aí, mas uma tática é você respirar fundo, Sim. tentar pegar ali um ponto de contato com a crítica dele e começar a fazer perguntas, e às vezes você faz uma pergunta e o castelo de areia do crítico da fé cristã, do ateu, desaba. Que bom. Vai sendo desmoronado aos pouquinhos, né, professor? Vamos. Vamos dar a nossa participação agora com os adolescentes, né? O adolescente Joás Levi, da filial em Toritama, tem uma pergunta para o professor Walson. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: como defender a nossa fé mediante a teorias como o evolucionismo darwinista e a teoria do Big Bang? Uma pergunta muito interessante, professor. Ok. É uma pergunta importante e eu diria que é uma das chaves do programa. Verdade. Né? Tá? Joás, eu conheço Joás, estive lá em Toritama 2 vezes, né? Conheço Joás lá e uma honra estar aqui com você hoje, tá bom? A sua pergunta é importante porque o ateísmo se fundamenta basicamente, estritamente, na teoria da evolução, tá? Então a sua pergunta pressupõe um problema sério, não apenas entre os adolescentes, entre os jovens, mas entre todos os cristãos, que é a diferença entre saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar a veracidade do cristianismo, tá? Esse é um ponto crucial. A gente sabe que o cristianismo é verdadeiro, tá? Por meio da pregação e da ação do Espírito Santo. Mas quando a gente é questionado a, de fato, poder demonstrar, a gente aí tem que ter um conhecimento a mais, um background maior, uma fundamentação maior, tá? Então é importante saber essa diferença aí. Existe a diferença crucial entre saber que o cristianismo é verdadeiro. E diga-se de passagem, o cristianismo é particularista. O cristianismo defende que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso, tá? Não existe diálogo nesse sentido. Não existe, você não pode ceder. O evangelho é inegociável, tá? Então, o cristianismo bíblico é verdadeiro, tudo que se opõe a ele é falso. É um ponto importante. Então, saber que o cristianismo é verdadeiro é uma coisa, poder demonstrar que o cristianismo é verdadeiro é outra. Só que a sua pergunta parte de um viés polemista, tá? Porque eu não vou, de fato, defender a fé cristã no sentido lato, real, como uma defesa. Eu vou ter que atacar o conhecimento do oponente, porque você falou aí na teoria da evolução e na teoria do Big Bang, tá? Quando você fala sobre teoria da evolução, eles correm para a biologia, tá? A força deles teoricamente, né? Tecnicamente, eles avoram a ideia de que é na biologia, tá? Mas, para a teoria da evolução ser verdadeira, ela tem que ser tríplice. Ela tem que ser tríplice. Ela não pode só dar conta da vida. Ela tem que dar conta do próprio universo. Lembra dos 5 maiores questionamentos da existência humana? Origem, de onde viemos. Não é apenas nós, especificamente. Não apenas... isso não está falando de nós como seres humanos. Origem, de onde viemos. Primeiramente, o universo. E depois, a vida. Tá? Então, origem, de onde viemos. Para a teoria da evolução ser verdadeira, o ateu vai ter que justificar esses 3 pontos. A evolução tem que ser cósmica, tem que ser química, todos os elementos da vida foram produzidos no espaço, inclusive estão aqui na Terra, mas foram produzidos no espaço, e a vida, tá? E quando a gente chega na vida, existe um problema sério, porque os 3 elementos essenciais da vida, oxigênio, água e luz, são tóxicos à vida. Os 3 elementos essenciais para a vida, oxigênio, água e luz, são nocivos à vida. Então, para a primeira vida, teoricamente, definida pelo ateu, daquela sopa primordial,
surgir de forma aleatória, sem uma mente inteligente por trás, essa primeira vida replicante que geraria outras vidas, teria que deixar entrar no seu núcleo a quantidade exata de oxigênio, água e luz. Senão a primeira célula morreria. Tá? Isso é um problema. Tá? Eu já vi uma entrevista do Ben Stein, está lá no YouTube, você pode assistir, traduzido, legendado, está lá, o nome dessa entrevista chama-se Expel, No Intelligence Allowed. Uma tradução livre significa expulsos, nenhuma inteligência permitida. Ben Stein perguntou para o maior ateu atual, que é o Richard Dawkins, um evolucionista, biólogo e um inglês, e Ben Stein perguntou a ele, como a vida se originou? E qual foi a pergunta dele? Eu não sei e ninguém sabe. Lembra lá da afirmação de Philip Johnson? Aquele que nega um conjunto específico de crenças é, na verdade, um crente em outro conjunto específico de crenças. Então, ele vai ter que defender uma ideia que é contra uma das maiores leis da ciência, a lei da biogênese, que diz que vida só provém de vida. Tá? Então, ele vai dizer que ele acredita, ele crê, ele tem uma crença, pelo menos uma, de que em algum momento a vida surgiu de matéria morta, que vai contrário a uma das maiores leis da ciência, que é a lei da biogênese, que diz que a vida provém de vida. Tá? Acerca do Big Bang, existe um problema sério entre nós cristãos, porque muita gente pensa que a teoria do Big Bang é necessariamente inimiga da fé cristã, e não é. Tá? Independente se ela esteja certa ou errada, independente, eu não estou fazendo uma defesa da teoria, mas a teoria em si ela não é inimiga da fé cristã, porque nos tempos modernos, depois que essa teoria foi formulada, essa teoria foi a teoria que mais fez ateus abandonarem o ateísmo e rumarem em direção à fé cristã ou em direção à crença em Deus. Tá? Eu posso citar nomes aqui, Anthony Flew, eu posso citar Alistair McGrath, eu posso citar Peter Hitchens, posso citar inúmeros ateus aqui que saíram do ateísmo e rumaram para a fé cristã. E nada mais, nada menos do que o maior ateu dos últimos 100 anos, Anthony Flew. Anthony Flew defendeu o ateísmo de forma profissional nos círculos acadêmicos mais exigentes por quase meio século. E foi com a teoria do Big Bang e foi com a singularidade da vida humana na célula, tá? Que fez ele mudar de ideia. Então ele escreveu um dicionário de filosofia favorecendo o ateísmo. Ele escreveu um texto chamado A Presunção do Ateísmo, que é famosíssimo. Escreveu inúmeros livros, deu aulas, palestras durante quase 50 anos. E antes de morrer, ele escreveu um livro chamado Um Ateu Garante Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Esse livro foi publicado no Brasil e está disponível para quem quiser adquirir. Eu recomendo a leitura. Tá? Não sei se dá tempo de traçar um histórico da teoria do Big Bang aqui e mostrar o motivo pelo qual essa teoria não é inimiga da fé cristã, mas terminou sendo uma aliada. Sim. Né? Não sei se dá tempo. Dá tempo? Seria bastante interessante. Pronto. Em 1917, o Albert Einstein, um cientista, ele estava trabalhando a sua teoria da relatividade e ele descobriu, nas equações, ele descobriu que o universo passou a existir no tempo finito no passado. Então o universo teve um início. Até então, em 1917, as pessoas, o mundo inteiro, só o judaísmo, o cristianismo, o Islã diziam que o universo tinha sido criado. O mundo inteiro dizia que a matéria era eterna, portanto necessária, e para isso as pessoas não precisavam nem da existência de Deus, nem de uma criação, até 1917. Quando ele faz a equação para ver a relação entre o tempo, a velocidade da luz no espaço e tal, o tempo, ele fez aquela equação, ele descobriu que o universo teve um início. O tempo não é eterno no passado, mas o próprio tempo foi criado. E o próprio universo, do nada, literalmente, como está lá em Gênesis 1:1, bará, do nada. Então ele colocou um fator disfarce na teoria, na equação, que foi uma divisão por zero. Qualquer pessoa que sabe que isso é proibido em matemática, e mandou para os seus amigos. E um ateu inglês chamado Arthur Eddington olhou a equação, estudou e disse: o grande Einstein fazia um erro primário de matemática, ele corrigiu e descobriu que o universo teve um início.
Então ele escreveu para Einstein, disse: Einstein, se você estiver certo, o universo teve um início. A gente não pode permitir isso. Eu preferiria ter encontrado um verdadeiro buraco. Isso é impossível, porque se você estiver certo, a Bíblia está certa, os cristãos estão certos. Então eles se reuniram e traçaram uma linha de investigação. Que linha foi essa? Se essa teoria tivesse certa, seria possível descobrir 3 coisas. Que o universo estava em expansão, desde quando o universo surgiu, é um espaço menor do que a cabeça de um alfinete, nas flutuações quânticas chamadas de singularidade. O universo teria que podido ser descoberto que ele surgiu do nada, tá? Então, o universo teria que estar em expansão, se expandindo. Teria que ser possível descobrir o brilho avermelhado de quando o universo surgiu. E diga-se de passagem, essa luz teria que ser mais antiga que o Sol, independente do Sol, porque é a luz que mostra exatamente como o universo surgiu, quando o universo surgiu. E as estrelas deveriam ser rastreadas de onde elas estão até o momento em que o universo surgiu. Isso foi em 1919. Em 1927, um astrônomo holandês chamado William Sitter estava fazendo um experimento durante um eclipse e ele viu as estrelas se afastando uma das outras. Ele escreveu para Einstein e disse: Einstein, eu acho que a sua teoria está certa, porque o universo foi criado, porque o universo é expansão. Então, isso foi em 1927. Em 1929, Einstein foi lá no observatório do Monte Wilson e observou pelo telescópio Hubble as estrelas se afastando. Foi quando Einstein disse a sua famosa frase: eu não quero saber dos detalhes, eu só quero saber como foi que Deus criou o mundo. Em 1965, 2 astrônomos, 2 cientistas do laboratório Bell, estavam fazendo um experimento e eles tropeçaram numa luz que vinha de todo lugar do universo. Eles pensaram que era os dejetos dos pombos, subiram nas antenas, limparam os dejetos, terminaram matando os pombos e eles tropeçaram na maior descoberta científica do século XX. O brilho avermelhado de quando o universo surgiu, a radiação de fundo, o redshift. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Eu assisti, está no site da NASA. Arno Penzias, quando veio agradecer, na sua palestra de agradecimento, veio agradecer o Prêmio Nobel, ele subiu na tribuna com o livro na mão, colocou o livro no púlpito lá, agradeceu a honraria de estar recebendo o Prêmio Nobel, e ele disse assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um texto aqui. Ele abriu aquele livro e leu assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Tá? Ele leu o Salmo 19. Tá? Então, se você olhar na Bíblia, no Gênesis, você vai ver o que é que a Bíblia diz lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Este foi o primeiro dia. Aí você vai ver, isso foi no versículo 4. Versículo 14, Deus criou os luzeiros, a lua e o sol, ou seja, essa luz que ela ainda está aí, ela ainda é observada, ela é mais antiga que o sol, mais antiga que a lua, independente dos astros. Percebe? Em 1989, a NASA lançou o satélite de 200 milhões de dólares e George Smoot, que era um ateu, chefiou o projeto que devia rastrear todas as estrelas, de onde elas estavam até o momento quando o universo surgiu. E em 1992 ele veio e deu o resultado. Olha, ele disse: se você é religioso, é a mesma coisa que está olhando para Deus. São marcas mecânicas da criação do universo e impressões digitais do Criador. Veja, ele era ateu. Então, tudo bem, você eu não estou dizendo para você acreditar na teoria do Big Bang. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se alguém um dia vier conversar com você, tentar utilizar a teoria do Big Bang para provar que Deus não existe, não vai funcionar. Se você souber a história da teoria e se você souber as implicações da descoberta científica sobre a teoria. Hoje essa teoria está sendo atacada e tal, vilipendiada e tal, mas isso é outra história. Agora, que a teoria ajuda o ateísmo, isso é falso. É uma oportunidade, né, professor? Para que a gente possa, de certa forma, contrapor e provar, mais uma vez, as evidências. O que o senhor falou aí é primordial. Quando o senhor disse é uma oportunidade, sim, o que isso significa? Que quando, via de regra, um ateu vem fazer um questionamento a um cristão, o que é que acontece? O cristão, às vezes, não tem uma resposta e aquele questionamento do ateu
se transforma em um ponto de parada na conversa. Sim, sim. Mas não deveria ser assim. Sim. O questionamento do ateu, do crítico, deveria ser um ponto de partida na conversa e, por fim, ao fim e ao cabo, um ponto de partida no próprio evangelismo. Porque se você fizer a pergunta certa, o castelo de areia do crítico da fé cristã pode desabar. Que bênção. Vamos para um intervalo? Vamos agora para um rápido intervalo, mas antes disso, vamos de louvor pela cantora Isabelle Araújo. Então, não sai daí, porque daqui a pouco o AD News Team está de volta. Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E grato sou por ser livre, e não foi pelo que eu fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que eu fiz, por escolhas que eu me arrependi. Eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E grato sou por ser livre, e não foi pelo que eu fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Porque pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou. E hoje livre eu sou, por sua graça e amor. E o meu pecado enterrou e tomou o meu lugar. E remido eu sou, por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou. E hoje livre eu sou, por sua graça e amor. O meu pecado enterrou e tomou o meu lugar. E remido eu sou, por sua graça e amor. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E grato sou por ser livre, e não foi pelo que eu fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi
pelo que eu fiz. Foi só misericórdia e o poder de seu sangue. Foi só misericórdia e o poder de seu sangue. E o ADNews Team está de volta. E você, já compartilhou o nosso programa? Estamos no canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Envie o nosso link para os seus amigos e familiares. Hoje estamos conversando sobre o tema Não Negando a Fé em Meio ao Ateísmo. E para falar desse assunto, estamos recebendo o professor Walson Salles. Voltando à nossa conversa, professor, um assunto muito proveitoso, né? Como já temos aí no primeiro bloco, algumas perguntas, os adolescentes participando, né? E essa interação tem sido muito boa. Vamos a mais uma pergunta nesse segundo bloco. Cristianismo, fé e razão. É uma pergunta importante porque geralmente o ateu, né, diz que a fé é inimiga da razão, né? Sim. E para provar que isso é falso, é só você definir o que significa a palavra conhecimento, né? Sim. O que significa a palavra conhecimento? Significa crença justificada. Então, é a ideia de que a fé e a razão, de fato, elas precisam andar de mãos dadas. Quando a gente chega no culto às 19 horas, a gente não entra em transe e às 21 horas, quando o culto acaba, a gente sai do transe e vai para casa. Não. Paulo diz que o culto é racional. E nós temos que avaliar o que está sendo ensinado e pregado, assim como os crentes de Berea, que foram chamados de nobres. Isso. Tá? Então, a fé cristã, ela não é um salto no escuro, tá? A palavra fé, os ateus definem como crença cega, Sim. salto no escuro ou suspensão do uso da razão. Isso é falso, tá? A palavra fé, ela aparece na Bíblia, em sua maior parte, no grego, pistis ou pisteu, como confiança, Sim. tá? Então, confiança é você confiar, de fato, naquela informação que você está recebendo. Isso é um ponto importante. E você pode provar pontos cardeais da fé cristã unicamente pela razão, sem até se utilizar da escritura. Eu posso provar aqui, por exemplo, o universo teve um início, né? Sim. O argumento cosmológico Kalam, o argumento cosmológico para o início do universo mais famoso é o argumento cosmológico Kalam. A palavra Kalam é uma palavra árabe que significa teológico. Então, o argumento cosmológico teológico diz: tudo que tem um início tem uma causa. Sim. O universo teve um início, portanto, o universo tem uma causa. Então, a primeira premissa é metafisicamente verdadeira, é um axioma: tudo que tem um início tem uma causa. A segunda premissa, o universo teve um início, é comprovada cientificamente, inclusive a teoria do Big Bang mostra que o universo teve um início absoluto. A conclusão segue. Então, o problema é quem trouxe o universo à existência. Sabemos que uma das maiores leis da lógica diz, no latim, ex nihilo nihil fit, significa do nada, nada vem. Então, a gente vai ter que decidir quem trouxe o universo à existência. E, utilizando apenas a lógica e a razão, a gente pode ver que a única pessoa que se encaixa no esquema é o Deus da Bíblia. Por quê? Se o universo foi criado de forma absoluta, e esse início foi absoluto, então todos os elementos do nosso universo foram criados ali. Tempo, espaço, matéria e energia foram criados ali, tá? Então, se o tempo foi criado, quem criou o tempo tem que ser eterno. Sim. Se o espaço foi criado, quem criou o espaço tem que ser transcendente. Sim. Se a matéria foi criada, então quem trouxe a matéria à existência tem que ser espírito. Se o universo não é necessário, ele precisa de uma explicação de sua existência, então quem trouxe o universo tem que ser livre, porque decidiu criar. Se nós somos seres pessoais que temos atributos, que Deus tem os atributos comunicáveis, que faz de nós sermos uma pessoa, que são intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, então quem trouxe o universo à existência tem que ser pessoal. Sim. Então, veja, a fé e a razão andando de mãos dadas plenamente. Então não existe conflito e não deve existir conflito entre fé e razão, nem na Bíblia
e até mesmo como conhecimento significa crença justificada, nem mesmo na filosofia. Tem gente que faz um espanto, né? Quando coloca a fé e a razão, mas elas, na realidade, não são inimigas. Elas né? se complementam. Elas se complementam. É isso aí, Que exatamente. bênção. Vamos a mais uma pergunta, professor, por o adolescente lá do Tempo Central, Samuel. E agora ele vai estar formulando aí mais uma pergunta pra gente. Pode falar, Samuel, pode, Senhor. Saúde a todos, capaz de Senhor. Amém. A minha pergunta é: como rebater o argumento ateu de que Deus é injusto por causa da existência do mal? Pergunta muito boa, parabéns, Samuel. Professor, é com o senhor. Essa pergunta eu diria que é o argumento mais usado pelos ateus para tentar provar que Deus não existe, né? Verdade. A pergunta do Samuel, né? E é muito recorrente dos ateus, tá? E o argumento mais utilizado pelos ateus, isso de forma milenar, Sim. é o argumento de Epicuro, né? O desafio de Epicuro, né? O desafio de Epicuro diz o seguinte: se Deus existe e o mal existe, então ou Deus não é todo-poderoso, porque ele não teria poder de acabar o mal, Sim. ou se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo amoroso, porque ele não teria amor suficiente para querer acabar com o mal. Tá? Então os ateus levantam esse argumento e pensam assim que, tipo, o cristianismo desabou. Tá? Sim. Então, a gente não tem como negar a existência de Deus apenas por esse Sim. desafio, tá? Sim. Existem muitos argumentos, o argumento da moralidade, o argumento da sintonia fina, que muitos ateus têm dificuldade com esse argumento. O próprio Christopher Hitchens, antes de morrer, ele dizia: eu tenho dificuldade é a pedra no meu sapato, o desafio da sintonia fina. Existem o desafio da moralidade, outros desafios, outros argumentos que provam de maneira natural, na teologia natural, que Deus existe. Então ele diz assim: então, mas com esse desafio a existência de Deus foi para o ralo. Não. Se você observar o desafio de Epicuro, ele não ataca a existência de Deus. Ele ataca os atributos de Deus. Sim. Então, mesmo que esses argumentos estivessem corretos, e não estão, diga-se de passagem, ainda que estivessem corretos, Deus existe e o ateísmo é falso. E eu posso provar. Por exemplo, o argumento é: se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo-poderoso para acabar com o mal. Mas se Deus existe e o mal existe, e ainda que se Deus não fosse todo-poderoso para acabar com o mal, Deus existe e o ateísmo é falso. Se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo amoroso para acabar com o mal. E ainda que isso fosse verdade, Deus existe e o ateísmo é falso. Só que o que a Bíblia revela? Que vivemos em um mundo caído. Sim. Tá? O mal não é uma substância, o mal não é criado. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Sim. É como o frio é a ausência do calor. Se você pegar um carro com ferrugem, se você tirar a ferrugem do carro, você tem um carro melhor. Sim. Então, nessa analogia, o mal é a ferrugem. Mas se você tirar o carro, você não tem nada. Verdade. Então, o mal não é uma coisa, não é uma substância, tá? Então, a Bíblia diz que vivemos em um mundo caído, cheio de mal mesmo, é verdade, cheio de mal. O mal está em todo lugar, tá? Mas a Bíblia diz que ao fim e ao cabo, Deus vai estabelecer novos céus e nova terra, onde haverá justiça plena, alegria plena, e o mal e o pecado serão plenamente erradicados. Então esse desafio, apesar de ser um desafio escolhido a dedo e para tentar questionar a existência de Deus pela existência do mal, esse argumento não ataca a existência de Deus, ataca os atributos e falha nesse ataque. O senhor falando sobre isso, eu lembrei, uma vez eu li uma reflexão que falava que o cidadão estava lá no barbeiro, né? E o barbeiro cortando o cabelo, daí o barbeiro diz assim: não existe Deus. E aí o rapaz que estava sentado lá disse: mas por quê? Isso, o mal está aí fora, né? Se Deus existe, por que ele não acaba com o mal? E aí o cliente ficou lá calado, né? Quieto, sem resposta, e de repente passa um morador de rua, né? Bem barbudo, cabelo grande, e aí ele retorna a pergunta para o barbeiro. Ele diz assim: barbeiros não existem. Mas como não existe? Eu estou aqui, rapaz, estou cortando teu cabelo. Ele disse: não, se barbeiro existisse, não existia pessoas assim nesse estado. Exatamente. Né? Então, contrapõe, né? Cai por terra aí esse argumento deles quando eles querem falar sobre a existência do mal e a não existência de Deus. E o senhor tocou num ponto crucial aí, que é importante
para o pessoal lá de casa e para o pessoal que está aqui, é importante, é a questão da inferência da melhor explicação. Existem três tipos de argumentos na filosofia, na lógica. O argumento dedutivo, o argumento dedutivo, que é premissas e conclusão, o argumento indutivo, que é probabilístico, e o argumento abdutivo, a inferência da melhor explicação. Então não preciso ter 100% de certeza para estar certo. Sim. Contanto que o meu argumento seja melhor do que o meu oponente. Sim, sim. Percebe? Então a inferência da melhor explicação. E por incrível que pareça, Samuel e o Everton, por incrível que pareça, eu conheço pelo menos 2 ateus de renome que abandonaram o ateísmo e se converteram à fé cristã por causa do argumento moral e por causa do problema do mal. Tá? C.S. Lewis, você pode ler a experiência dele lá no livro Cristianismo Puro e Simples. Tá? Ele diz lá por que o mal levou ele como ateu, levou ele para a existência de Deus e para a conversão, e se transformou no maior apologista ou defensor da fé cristã do século XX. Simplesmente no maior. Tá? Foi o problema do mal. Ele pensou, ora, como é que eu vou saber que existe uma linha torta? Para eu saber que existe uma linha torta, eu tenho que saber o conceito de linha reta. Para eu saber que existe o mal, eu tenho que saber que existe o bem. Se existe o bem, existe o sumo bem. E por incrível que pareça, o maior geneticista da história da humanidade. Nada mais, nada menos do que Francis Collins. Tá até no YouTube aí, eu traduzi recentemente o testemunho dele, tá? Ele diz que foi o problema do mal, ao fim e ao cabo. Começou com a teoria do Big Bang, a complexidade dos seres vivos na célula e depois no problema do mal, tá? E por incrível que pareça, lendo o livro do C.S. Lewis, ele chegou à conclusão que Deus existe e se converteu à fé cristã. Que bênção, que maravilha. Vamos a mais uma pergunta, professor, da adolescente lá da área 17, Esther Fernanda. Pai do Senhor, Esther. Pai do Senhor. Amém. Eu gostaria de saber como usar a fé cristã para influenciar pessoas ateias. Muito bom, parabéns pela pergunta. Muito boa pergunta. Eu diria, e aqui é uma opinião pessoal do que eu observo, tá? Eu observo que as pessoas gostam de pessoas que têm uma mente ilustrada, uma mente bem alimentada. É a ideia de que nós devemos alimentar o nosso espírito e alimentar o nosso intelecto. Eles não são dissociados. Alimentar o espírito significa alimentar o intelecto e vice-versa, tá? Então devemos ler bons livros, termos capacidade de argumentação, de dialogar bem, e devemos, de alguma forma, apesar de vocês serem muito jovens, devemos ser, de alguma forma, especialistas em alguma coisa. Devemos ter um nicho de estudo, um ponto específico. O próprio evangelista Marcelo Telles escreveu um livro sobre a ressurreição, e diga-se de passagem, a ressurreição de Jesus tem que ser um fato da história. Não é que a ressurreição de Jesus só é verdadeira porque nos dá conforto ou porque nos dá esperança. Não, Paulo diz, 1 Coríntios 15, que Jesus só ressuscitou se for um fato da história, tá? Existem 4 fatos mínimos da ressurreição, que até os ateus acreditam, tá? Por exemplo, Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, foi colocado no túmulo de José de Arimateia, 3 dias após, domingo pela manhã, o túmulo foi encontrado aberto e vazio, e os discípulos disseram que Jesus ressuscitou dos mortos. Eta Lineman, Gerd Ludermann, John Dominic Crossan, o próprio Bart Ehrman, 4 ateus de renome, acreditam nesses 4 pontos. Então a gente tem que ter, de alguma forma, a mente bem alimentada, e devemos estar, de alguma forma, é obrigação nossa. Pedro disse que devemos sempre estar preparados a responder com mansidão a razão da esperança que há em nós. Então, não é opcional defender a fé quando você está evangelizando, não é opcional. Você não tem o direito de dizer, eu não quero. Pedro diz que é obrigação nossa, é nosso dever, tá? Então, além disso, a questão do testemunho. Então, você quando está dialogando com alguém e você sabe que aquela pessoa só quer zombar de você, só quer caçoar, né, da fé cristã, zombar da fé cristã, você tem que saber ter o tirocínio e você vai decidir, olha, eu vou me submeter a essa zombaria. Agora, se houver uma plateia assistindo, vale a pena você se submeter pela plateia. Mas eu diria que devemos estudar, ler bastante, ter um nicho, tá? E ser reconhecido por alguma coisa. Devemos ser reconhecidos por alguma coisa, tá? Por exemplo, se você perguntar a mim qual hoje é a maior autoridade no assunto, no tema ressurreição de Jesus. Qual hoje a maior autoridade? Gary Habermas.
Esse professor, Gary Habermas, escreveu um livro sobre a ressurreição de 5.000 páginas. N.T. Wright escreveu uma trilogia sobre a ressurreição, chamada de A Ressurreição do Filho de Deus, 3 livros. Cada livro tem 1.000 páginas, tá? Josh McDowell, que é uma autoridade também no assunto, ele escreveu um livro sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse que fez um banco de horas de estudo de 700 horas. E se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que ele estudou 700 horas para ser um especialista a nível mundial em um assunto, tá? Se você botar na ponta do lápis, você vai descobrir que se você ler sobre um assunto apenas 1 hora por dia, durante 3 anos e meio, você alcança as 700 horas, que fez com que Josh McDowell fosse reconhecido como um especialista no assunto da ressurreição. Percebe? Então, eu acho que essa responsabilidade está sobre nós e nós devemos fazer alguma coisa para tentar resolver essa questão pessoal, tá? Então, a pergunta de $1 milhão aqui, como é que eu posso ser um especialista no assunto e ter capacidade de dialogar e de defender a fé? É a pergunta de $1 milhão. O que é que você faz entre as 10 da noite e 6 da manhã? Então, use um espacinho desse tempo para se tornar um especialista e ter a capacidade de dialogar e defender a fé cristã bem, e representar bem a fé cristã. Além do testemunho, logicamente. Sim. Que eu acredito que é um ponto-chave também. É um ponto-chave, porque ninguém vai acreditar no seu argumento se o seu testemunho não for... Verdade. Se a sua vida não estiver, né? Verdade. De acordo com o que você está ali debatendo. Eu recomendo uma leitura pura da Bíblia, assim, extensiva mesmo, tá? Você tentar desenvolver a capacidade de recitar textos bíblicos, tá? E tentar internalizar a Bíblia. Isso vai dar a você e a vocês uma autoridade espiritual sem precedentes. Sim. Eu já tive experiência de falar, uma pessoa me desafiar na rua assim, e até um ateu, ele dizia que era ateu, professor de matemática de uma faculdade, e ele chegou para mim, ele tinha uma mágoa porque a esposa dele era católica romana e adorava imagens e tal. E ele chegou para mim e disse assim: me prove com uma palavra que Deus existe. Cite para mim um versículo aí para provar que Deus existe. E eu citei para ele o texto lá de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. E ele começou a chorar, e eu perguntei a ele se ele queria aceitar Jesus, ele disse que sim, chorando ali, tremendo. E eu disse: se ajoelha aqui, e ele se ajoelhou no pátio da faculdade, na frente de todo mundo, e aceitou Jesus. Glória a Deus. Percebe? Então essa leitura da Bíblia, além de você ter a mente fértil e bem alimentada, essa leitura da Bíblia pura vai te dar um requisito que nenhum livro na face da terra pode te dar. Essa autoridade espiritual. Quando você fala, as suas palavras se tornam poder, se tornam poderosas. Que bênção. O senhor falou algo, dentre tantas palavras, né? Algo que me chamou a atenção. O senhor falando sobre a autoridade espiritual, né? E eu acredito que é algo também imprescindível, né? Porque a gente sabe que existe o diálogo, né, sobre o conhecimento, né, sobre a filosofia, mas também a autoridade espiritual, ela é muito importante, né, para você ter o discernimento, né, por qual caminho está indo aquele diálogo, né, e saber identificar e em qual forma, em qual área você vai atuar ali com mais propriedade, né, para poder fazer a defesa de uma forma correta. E as pessoas percebem, né? Sim. Tipo, tem alguma coisa diferente nessa moça. Verdade. Tem alguma coisa diferente nesse rapaz, as pessoas percebem. No jeito de falar, na gentileza, tá? Na forma de agir. E depois que a pessoa se especializar, principalmente na defesa da fé, eu puxei a sardinha na apologética, né? Sim. Na forma poderosa de defender a fé, né? Que bom, que bênção. E a conversa está muito boa, mas agora a gente vai dar uma pausa e vamos ao quadro Na Lata. Pode rodar a vinheta. E neste quadro faremos perguntas bíblicas aos nossos adolescentes. Lembrete importante aqui, não basta responder, tem que ser na lata. Vamos lá? E você aí de casa, será que saberá responder antes deles? Os nossos adolescentes aqui, ó, preparadíssimos, né? Tanto as meninas quanto os meninos, né? Vamos ver aí a torcida. Quem será que vai ganhar aí, as meninas ou os meninos?
As meninas, né? Vamos lá, a disputa está acirrada aqui. Os adolescentes aqui muito bem representados, né? Tempo Central, área 17, área 42 e também a filial ali em Toritama. A primeira pergunta do Na Lata: quem era o irmão de Jacó? Esaú. Ó, parabéns. De onde você é? Área 17. Área 17, parabéns. E aí, será que os meninos vão ganhar das meninas? Vamos para mais uma pergunta. Qual é o maior salmo da Bíblia? Qual o teu nome? Júlia. Júlia é da área... Área 17. E aí, Júlia, qual o maior salmo da Salmo Bíblia? 119. Parabéns, muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Essa daqui é um pouco difícil, viu? Quero ver se vocês vão conseguir responder aí na lata. Lembrando para vocês só que o pessoal do Tempo Central, os adolescentes, né, o pessoal lá de Toritama, área 17, área 42, estão assistindo vocês aí, tá bom? E eles querem ver se vocês são bebê, bons de Bíblia mesmo, tá bom? Qual era o maior império na época de Daniel? Ali, ó, área 17, novamente, passa o microfone para ele, por favor. Babilônico. Muito bem, parabéns. Vamos a mais uma pergunta. Deixa-me ver aqui, essa daqui. Cite 3 nomes de profetas menores lá no canto, ó. Toritama agora, a vez de Toritama ser representado. Vamos lá? Ageu, Naum e Abacuque. Parabéns, muito bem. Os Joás aí, ó, representando Toritama, estão de parabéns. Vamos a mais uma pergunta. Qual o nome da mãe de João Batista? Aqui, foi quem levantou primeiro, passa o microfone para ele. Lá do Tempo Central, não é isso? Sim. Pai do Senhor, meu nome é Boaz. Muito bem. Ana. Ih, rapaz! Qual o nome da mãe de João Batista? Segunda pessoa aqui. Vamos passar. Quase. Isabel. Muito bem, parabéns. Muito bem. O nome da mãe de João Batista, Isabel. Vamos a mais uma pergunta. Quais os discípulos perguntaram a Jesus se podia fazer descer fogo do céu? Ali, ó, do ladinho de Mateus. João. Muito bem. Foram 2 discípulos, na realidade. Um foi João, o outro... vamos passar para Toritama? João e Tiago. Muito bem. A resposta está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 54. Será que dá tempo para mais uma pergunta? Vamos lá. Aonde está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus? O microfone ficou na mão dele lá, ó, ele mesmo levantou a mão, tá vendo? Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1. E o versículo? 1. Parabéns, olha aí, ó. Toritama muito bem representado. Vamos a mais uma pergunta? Eu tô gostando aqui de Na Lata, vocês estão afiadíssimos. Enoque viveu quantos anos antes de ser trasladado aos céus? Vamos lá, é difícil, hein? E vocês têm noção que o pessoal está assistindo vocês, estão esperando a resposta lá. Pessoal do Tempo Central, lá de Toritama. Deixa eu fazer novamente, hein? Tem que ser na lata. Enoque viveu quantos anos antes de ser trasladado ao céu? Aqui está a resposta, ó. É lá de... Área 42, teu nome? Noemi. Vamos lá, Noemi. 45 anos. Passou longe. Mais alguém se arrisca? 3, 2, 1. Não? 365 anos. O registro está lá no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Foi bom porque a gente aprendeu mais um, né? Tá bom. Então eu posso perguntar de novo? Pode? A mesma pergunta? Que bênção. Agora vamos a mais um hino pela cantora Isabelle Araújo. E logo em seguida iremos para mais um intervalo. O ADNews Team volta já.
que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu perfeito amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Senhor, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus.
Adenilson está de volta, louvando a Deus com este hino tão belíssimo. Lembrando que você encontra este louvor no canal da Bereia Music. Os adolescentes estão animados e hoje aprendendo sobre o tema Não Negando a Fé em Meio ao Ateísmo. Com o nosso convidado muito especial, o professor Walson Salles. Retornando à nossa conversa, temos agora uma pergunta aqui, né, por Noemi, lá da área 42. A paz do Senhor, Noemi. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é: como posso enfrentar situações estressantes ou pressões acadêmicas sem comprometer a minha fé? Muito boa pergunta. Parabéns, Noemi. Pergunta boa, né? Eu passei 5 anos, né, na Universidade Federal, cursando filosofia, tá? Eu vi que o ambiente é hostil à fé cristã, mas não é necessariamente ateu, tá? O ambiente, apesar de ser hostil à fé cristã, é um ambiente que exige de você uma submissão a um tipo de cristianismo progressista. O que é o cristianismo progressista? É aquele cristianismo que nós chamamos de hoje inclusivo, tá? O cristianismo é inclusivo? Sim, todos são convidados a entrar. Mas as pessoas que entram permanecem da mesma forma? Não, a Bíblia diz que quem está em Cristo, esse é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então a ideia atual do cristianismo progressista, a ideia de inclusividade é o conceito de semântica. As palavras vão ganhando novos significados, tá? No conceito de semântica, ser inclusivo hoje, significa que o cristianismo é compatível, tá? É focar, tá? É focar, evitar entrar em polêmicas desnecessárias, tá? E ter a sensibilidade de, sempre que for questionar alguma coisa, o fazer com muito cuidado, zelo e sempre em forma de pergunta, né? Como eu disse desde o começo, aí você faz uma pergunta e o castelo de areia desmorona, né? Por exemplo, eu estava tendo uma aula uma vez de filosofia da linguagem, um dos professores lá disse o seguinte, disse que defendendo o positivismo lógico, que o positivismo lógico defendia, que é uma ideia já ultrapassada, defendia a ideia de que uma coisa só pode ser verdadeira se for comprovada ou pela matemática ou pela observação empírica, pela observação científica. Só que essa ideia do positivismo, ela destrói a si mesma porque ela não atende esse critério. Ela nem pode ser provada matematicamente, nem pode ser provada empiricamente. Então, eu fiz uma pergunta e como o positivismo lógico pode ser verdadeiro se ele não obedece a esses critérios, tá? Então, o professor lá teve que, não, realmente, o positivismo lógico já está enterrado, é uma ideia ultrapassada, porque ele sabia que se ele insistisse defendendo positivismo, todo o cronograma de aula dele iria ruir. Então, manter o equilíbrio, tentar fazer a pergunta correta e deixar a pessoa responder, deixar à vontade, você pode aceitar ou não, mas ao fim e ao cabo, né, o que importa é a gente concluir o curso, sair dali com canudo e tal, com o título e seguir a vida, tá? Porque, gente, nem todo mundo vai estar com a mente aberta para aceitar o cristianismo. Verdade. Tá? Então, eu já tive experiência de perguntar para uma pessoa, se eu provar para você, sem sombra de dúvidas, que o cristianismo é verdadeiro, você se converteria à fé cristã? E a pessoa diz, não. Verdade. Se você provar que o cristianismo é verdadeiro, a pessoa vai dizer, ainda que se você provar, a pessoa vai dizer que não vai se converter, então ela não está em busca da verdade. C.S. Lewis, quando ele presidia o Clube Socrático, que era um grupo de pensadores que se reunia para debater, o lema desse clube era: seguiremos as evidências até onde elas levarem. Sim. Então, se você se se deparar com uma pessoa que diz que se mesmo você provar, ela não vai seguir, então ela não está em busca da verdade. Verdade. Não vai adiantar você perder seu tempo com essa pessoa. Verdade. Uma pergunta aqui, professor, que eu acredito que muitos que estão até aqui ou em casa nos acompanhando podem até ter pensado nessa pergunta e chegou a hora de fazer ela. Qual a importância de ter experiência e testemunhar a existência de Deus através da minha vida? Essa pergunta é boa porque ela está nos 4 fundamentos da fé cristã, né? Revelação, razão, história e experiência, né?
Então a experiência vai dar a nós cristãos o lastro, o fundamento, que muitas vezes a resposta racional não chega. Uma resposta balizada. Talvez você não tenha uma resposta balizada para uma determinada pergunta, tá? Eu, por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou sobre Mateus 2:23. E sair foi habitar em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. E a pessoa me perguntou, onde é que está essa profecia no Antigo Testamento, que diz que Jesus seria o Nazareno? Sim. E eu fui para o Antigo Testamento e não tem. Não achou? E eu passei 14 noites sem dormir. Então, quando você traduz as duas palavras principais do texto, Nazaré e Nazareno, o problema desaparece. Sim. Porque o texto ficaria assim, e saiu e foi habitar em uma cidade chamada Plantação, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Renovo. Sim. Aí você vai no Antigo Testamento, tem 3 profetas Sim. que diz que o Messias seria chamado de um renovo de Deus. Sim. O problema desaparece. Mas eu passei 14 noites sem dormir, tá? Então, você se depara com um questionamento assim, uma possível, hipotética contradição da Bíblia, que você não sabe na hora responder, mas a experiência vai dar o fundamento. Sim. Tá? Por exemplo, minha mãe entrou na UTI do hospital, eu fui falar com o médico disse que dificilmente ela escaparia daquela situação e tal, e eles iriam mandar ela para fazer um exame, uma tomografia para ver a dimensão, mas na experiência dele, ele disse que ela provavelmente não escaparia, tá? E eu saí dali, dei a notícia aos meus irmãos e tal, meu irmão do meio começou a chorar e ele disse, existe na Bíblia alguma história de que o destino de alguém estava definido e uma pessoa orou e Deus mudou o quadro? Eu disse, tem, Isaías capítulo 38, Sim. A cura do rei Ezequias. Sim. Deus mandou lá o profeta dizer, coloca a tua casa em ordem e você vai descer a sepultura. Ele disse, boa essa palavra. Mas quando o profeta saiu, ele colocou a face na parede e disse, Senhor, tenho andado em integridade e tal, e fez aquela oração. O Espírito Santo mandou o profeta voltar. Volte lá, diga a ele que eu escutei a oração dele. Sim. E que eu vou dar ele mais 15 anos. E mandou ele pedir prova. O profeta, não, e o rei, não, vou pedir prova não, então eu vou dar uma prova. Então a prova foi maior que o milagre. Verdade. A sombra do relógio de Acai retrocederia 15 graus, né? Então o que aconteceu? Deus mexeu no movimento de rotação e translação da Terra para fazer um milagre menor. Verdade. Tá? Aí eu contei isso a meus irmãos e esse meu irmão disse, então, o que impede a gente de orar aqui para Jesus fechar a cova de mamãe? Disse, nada impede, nós oramos, tá? Aí eu fui, liguei lá para casa, minha esposa atendeu e minha esposa nem perguntou pela minha mãe e disse, ligou uma irmã aqui lhe procurando. Disse, que foi? Quem foi? Irmã fulano e tal. O que é que ela queria? Não, ela ligou para cá e disse assim, diga a seu marido que Deus acabou de escutar a oração deles lá no hospital e que a mãe dele vai sobreviver. Que bênção. Veja, aí eu entrei, depois umas 2 horas depois, entrei para falar com o médico me viu, me chamou, disse, diga doutor, ele disse, a sua mãe melhorou. Glória a Jesus. Ela não vai precisar ficar na UTI e tal. Glória. Minha mãe passou 9 dias internada. Está viva até hoje. Graças a Deus. Percebe? Glória a Jesus. Então, se eu saio ali na calçada do hospital e me deparo com um cético, com um ateu e digo, Deus não existe. Como assim? Verdade. Ele acabou de falar comigo. Verdade. Ele acabou de tirar minha mãe da UTI. Então, a experiência pessoal vai dar esse fundamento que muitas vezes a resposta racional, tá? Não chega, não Sim. cabe, tá? Então é muito importante ter a experiência pessoal com Deus. Verdade. E não somente isso, devemos buscar essa experiência pessoal, Verdade. Pedir a Deus essa experiência pessoal, tá? Verdade. E a gente falando assim, professor, para essa faixa etária, né? Os adolescentes, e vai lembrar de Samuel, né? Tão novo, mas teve as experiências com Deus, né? Exatamente. Ouviu o Senhor falando com ele, não só ouviu, mas também se dispôs a atender o chamado que o Senhor estava ali fazendo naquele momento. Verdade. Glória a Deus. Então, que possamos buscar ter mais experiências com Deus para que possamos testemunhar desse Deus que é tão fiel e tão verdadeiro. Glória a Deus. Professor, como Deus se revela a nós? Essa revelação está também dentro dos 4 fundamentos, né? Sim. Revelação, razão, história e experiência, né? Deus se revela de maneira especial, de maneira geral na criação. Sim. Né? As coisas criadas mostram que Deus existe. Por isso que Paulo diz que o homem é indesculpável, porque não crê que Deus existe só pela criação. Na revelação especial, que é na Bíblia, Deus se revela de maneira
especial na Escritura, é onde ele diz de onde viemos, não só o universo, como nós, de onde viemos. Ele diz quem somos, ele diz o propósito, por que estamos aqui. Ele diz como devemos viver e, por fim, ele diz que para onde vamos. Sim. Né? Ao fim e ao cabo, só existem 2 tipos de pessoas para Deus. Os que dirão a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a tua vontade. Sim. Então, ele se revela. E ele se revela de maneira pessoal. Deus se revela por meio dos dons sobrenaturais. Deus se revela de maneira especial. Deus se utiliza, revela coisas às pessoas a nosso respeito e faz com que essa informação chegue até nós. E Deus muda situações, muda a estrutura das coisas para beneficiar, para mudar, entendeu? Então, essa experiência pessoal por meio da oração e buscando experiência com Deus é uma forma de Deus também se revelar a nós. Sim. Por exemplo, tem um texto bíblico lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Eu acho esse texto fantástico e eu acho que todos deveriam se apossar dessa ideia, né? Efésios capítulo 1, versículo 18, né? Eu acho que todos deveriam se apossar dessa ideia, que é de fato você saber o que Deus quer com você. Sim. E você deve fazer essa pergunta a Deus. Verdade. Tá? O texto diz o seguinte, ó. No caso aqui, a partir do versículo 15, a oração de Paulo, mas veja o que ele diz no versículo 18, né? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que é que Deus está dizendo aqui em Efésios 1 e 18? O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, por meio de Paulo, que nós devemos perguntar a Ele, basicamente, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Glória a Jesus. Tá? O que o Senhor quer de mim? Talvez esses jovens aqui que estão tocando aqui são músicos. Talvez Deus não quer que eles sejam um PhD em teologia. Sim. E não, quer que eles cresçam nessa área. A nossa irmã Isabelle, Sim. talvez Deus não queira que ela ter um PhD em filosofia, mas que entre no mundo da música e cresça nesse ramo. Talvez Deus quer cada um de vocês em uma área específica. E Ele está lá com os ouvidos esperando você chegar para ele dizer, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Eu sei quando eu me converti, o pastor Hilton Júnior estava numa mensagem reprisada e ele começou explicando os conceitos no grego, os conceitos de disciplina no grego e tal. E um dia de sábado, era um reprise, eu estava em casa deitado, depois do almoço, deitado no chão. Quando ele começou a falar em grego, eu comecei a chorar. E eu disse, meu Deus, eu já sei o que eu quero de mim. É estudar teologia. É estudar teologia e estou aqui hoje, né? Glória a Deus. Então é isso, a gente deve buscar de Deus o que Ele quer de nós. E vai facilitar muito a vida da gente. E vai facilitar e vai evitar que nós cometamos muitos erros nessa trajetória, talvez entrando em portas erradas, tá? E entrando em portas que Deus não nos deu capacidade ou vocação para estar ali. Verdade. Eu acredito que, assim, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, né, Ele vai... Essa voz vai ficando mais clara. Né? Verdade. Uma vez um irmão chegou em um culto um pouco assim atônito, e ele dizia, mas Deus, nunca mais tu falaste comigo. Né? E ali naquele culto, Deus se utilizou de um irmão que estava ali, disse, você que chegou aqui e está dizendo assim, Deus, tu nunca mais falaste comigo. E Deus fala contigo e te diz assim, fala mais comigo, que eu vou falar mais contigo. O recado está dado. Né? Então, vai se estreitando essa comunhão. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar mais a Deus, Ele vai se revelando para as nossas Essa revelação vidas. Pessoal, né? Verdade. E mostrando a sua grandeza. Né? E firmando cada dia mais a nossa fé. Verdade. Glória a Jesus. Que programa abençoado, né? E já estamos chegando aqui ao final deste programa e já queremos agradecer aqui a participação dos adolescentes, né? Que participaram conosco aqui, lá de Toritama, né? Pastor Severino Júnior, área 17, evangelista Marcelo Teles, área 42, pastor Valber Gustavo e também do Tempo Central. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, foi muito bom tê-los conosco. Agradecer também a cantora Isabelle Araújo, foi muito bom
Isabelle, que faz parte aí do casting da Bereia. Deus continue abençoando a tua vida, juntamente com os músicos, né, que vieram a brilhantar esse programa tão abençoado. Os músicos que são ali da área 12 e da área 32. Que Deus abençoe as duas áreas muito bem representadas aqui nessa programação. Deus continue abençoando e de uma forma muito especial também agradecer aqui a participação do professor Walson Salles. Foi muito bom, professor, estarmos juntos e quero deixar aqui para você que está aí acompanhando essa programação, que quer enriquecer o seu conhecimento, você adolescente, você jovem, você irmão, irmã, é só ir na Livraria Bereia e adquirir o livro do professor Walson Salles, né, que é especialista aí nesse assunto. Ele vai falar melhor para vocês. Exato, eu escrevi esse livro, na Bereia publicou, Ateísmo, Respostas às Objeções à Veracidade do Cristianismo, né? Aqui eu traço uma investigação acerca das principais objeções, né? Questão dos milagres, em que creem os que não creem, né? A credibilidade do Novo Testamento. O Novo Testamento pode ser crido, né? A excelência e supremacia do cristianismo, tá? Então, se você quer ter algum argumento, alguma coisa para debater, para conversar, para dialogar, você pode adquirir esse livro na Bereia e ter aí o seu intelecto aí alimentado, tá? Quem sabe aí um dia chega aí um manual de diálogo, né? Verdade, certo. Coisa boa. Em que creem os que não creem e tal. Vamos ficar na expectativa, professor. Vamos orar. Mas agradecemos a sua participação, foi muito, muito proveitoso. A honra é toda minha, alegria enorme estar aqui. Que bênção. Deus continue abençoando sua vida, cada dia mais e mais. Então, Deus continue abençoando a sua vida nesse momento. Vamos para uma oração, né? Convidamos você nesse momento. O professor vai estar orando por você, por nossas vidas, pela vida de cada um de vocês que acompanhou aí essa programação, e tenho certeza que você vai ser tocado através dessa oração. Então oremos. Senhor nosso Deus, sabemos que Tu és, Senhor, a única realidade última. Tu és o responsável pela criação, Tu és o responsável por todas as coisas, Senhor. Tu detens todo o poder e a autoridade em Tuas mãos. Estenda a Tua mão sobre este ministério, sobre esta denominação. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre os projetos, a Rede Brasil, a Editora Bereia, Projeto Samuel, os missionários. Estenda a Tua mão e dá crescimento à Tua obra, Senhor. Nos abençoa e nos faz, Senhor, com clareza, nos faz saber a Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos encerrar em grande estilo com mais um louvor pela cantora Isabelle Araújo. Que o Senhor
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia